o que nós vamos falar agora nessa noite. Vamos fechar hoje esta série de mensagens sobre o caráter de Deus com a 11ª mensagem, e vamos falar exatamente sobre isso: a crença obstinada de que Deus é soberano. Que foi o segredo de José, né? Ele cria obstinadamente que Deus era soberano. Então vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 11. Todos acharam? Então diz assim o apóstolo Paulo: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Fala para o teu irmão aí, e ele fala para você: Deus faz todas as coisas na tua vida conforme o conselho da sua vontade. Deus faz todas as coisas na vida de vocês conforme o conselho da sua vontade. Então vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito agora. Oremos ao Senhor Deus. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e o nosso propósito, o nosso objetivo, Senhor, é construir a nossa casa, que é a vida, edificada sobre rocha, cavar um alicerce profundo, para que quando vierem as intempéries da vida, quando os problemas se lançarem contra nós, a casa não caia, por ela estar bem construída. Dá trabalho, exige sacrifício. Por isso que quando nós estamos aqui, nós estamos edificando a vida. Terça-feira à noite, a gente está na igreja. Quinta-feira à noite, estamos outra vez aqui. Domingo de manhã, como já estivemos hoje. Domingo à noite, como já voltamos agora. Tudo isso demonstra que nós não estamos brincando de religião, não estamos brincando de igreja, que estamos verdadeiramente construindo a nossa casa sobre a rocha, para que amanhã, quando a chuva cair, quando os rios transbordarem, quando os ventos soprarem com fúria, ela não caia e seja grande a nossa ruína. Porque quem não procede assim, quem não age dessa forma, quem procura construir a casa sobre areia, com facilidades, um dia a casa cai. E o Senhor mesmo disse: será grande a sua ruína. Ah, Senhor Jesus Cristo, e que nessa noite, meu Deus, a gente possa cavar um pouquinho mais para chegar na rocha, para lançar mais alicerces ainda para a nossa vida. Então fala conosco, fala com teu povo, fala com a tua igreja, fala com os teus pequeninos, fala com este homem, com esta mulher, com essa pessoa que o Senhor, com mãos de misericórdia, conduziu até esse santuário. Fala no mais profundo de cada ser, de cada criatura, e que tudo que o Senhor falar, que seja, meu Deus, para o crescimento espiritual do teu povo, para o amadurecimento da tua igreja. E que tudo que for daqui proclamado, que seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Usa-me como teu servo, como teu pastor,
Dá-me a inspiração, a sabedoria, para que eu possa explanar a tua palavra. Usa-me como instrumento da tua santa vontade, Senhor Jesus Cristo, porque a minha suficiência vem de ti, meu Deus. Não é uma capacidade humana, não é uma capacidade da minha carne. A minha suficiência vem do Senhor, o Criador de todas as coisas. E eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, eu terminei o culto de hoje de manhã dizendo que José, ele havia atinado para a soberania de Deus, e que nós temos também que atinar para essa mesma soberania, que nós temos que crer de uma maneira obstinada que Deus é que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, que Deus está no controle de tudo, que nada acontece neste mundo ou na nossa vida individualmente sem que seja com a permissão de Deus. Você tem que crer desta forma. Isso é uma coisa que vai trazer paz para o teu coração, que vai trazer descanso, não vai deixar você viver amargurado, não vai deixar você aflito, não vai deixar você uma pessoa estressada, se você acreditar desta maneira como José acreditava. Nós vimos aqui, ao longo desses últimos 10 cultos, hoje é o 11º culto, que mesmo nos momentos difíceis da vida, mesmo nos momentos extremamente cruéis da vida, José sabia que Deus estava por trás de tudo aquilo, e que tudo aquilo estava acontecendo na vida dele para o bem dele. Ele não tinha dúvida nenhuma quanto a isso. Então, Deus tem nos ensinado aqui, ao longo dessas mensagens, que as adversidades da vida, os momentos difíceis que todos nós enfrentamos na vida, têm o poder tremendo de nos ensinar coisas que são extremamente importantes para a gente. Por exemplo, nos momentos difíceis da vida, a gente fica mais atento à voz de Deus. Quando você passa um sufoco, quando você está com uma doença, quando você está enfrentando uma crise financeira, um problema no teu casamento, um problema com o filho, você fica mais sensível à voz de Deus. Nós ficamos mais sensíveis para entender aquilo que Deus está requerendo da gente. Nós ficamos mais humildes, porque às vezes nós temos a tendência de deixarmos nos dominar por uma arrogância, de que somos os tais, que dominamos a nossa vida, que dirigimos o nosso destino. Aí no momento da adversidade a gente percebe que não é nada disso, né? Então, são nos momentos difíceis da vida que a gente aprende essas coisas. É um bom mestre, sabe? Os momentos de dificuldades da vida. Mas volte lá, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 45. Gênesis 45, versículo 4 em diante. Vamos continuar a leitura desse texto. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Então, você está percebendo? José tinha uma certeza absoluta de que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Este homem jamais duvidou da soberania de Deus.
Eu disse aqui nos cultos passados que José vivia na prática aquilo que nós gostamos tanto de falar quando temos uma pessoa amiga, um irmão da igreja, um vizinho passando por dificuldade, e a gente chega para a pessoa e diz: fica firme, irmão, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É fácil falar isso para os outros, na hora que o outro está no sufoco, na hora que o outro passa por aflições. Só que José, ele vivia isso na prática. As aflições estavam ocorrendo na vida dele, os problemas estavam se multiplicando, e ele dizia: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso coopera para o meu bem. Eu não sei qual é o bem que vai vir lá na frente, mas eu creio que Deus está permitindo tudo isso, visando algum benefício especial para a minha vida. Era essa a crença desse homem aqui. Amém? Quando você enfrenta momentos adversos na vida, você na bucha diz isso? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou você já baixa a cabeça, já começa a murmurar, já começa a dizer: eu não entendo, tal, né? Então, na verdade, este homem, ele já sabia aquilo que Jó só foi proclamar lá na frente, e que eu vou mostrar para você agora no livro de Jó, capítulo 42, Jó 42, versículo 2. Muitos séculos atrás, José já tinha absoluta convicção disso aqui. Olha o que é que Jó fala para Deus: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quer dizer que José sabia que nada poderia atrapalhar o plano de Deus para a vida dele. Há desígnios de Deus para a minha vida e para a tua vida também, e nada nem ninguém nessa terra pode interferir nisso. Então, irmãos, quando você crê dessa maneira aqui, olha, nenhuma raiz de amargura vai se instalar no teu coração. Você não fica amargurado por nada. Pode acontecer o que tiver de acontecer, você fica consciente, tranquilo, que há desígnio de Deus para a tua vida, e que nada nem ninguém vai interferir nisso, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, quando a gente analisa a história de José, a gente percebe o quê? Que este homem aqui, ele reagia de uma maneira positiva diante das ofensas, diante dos problemas. Era como se diante de cada adversidade da vida, ele dissesse assim: Deus está provando a minha fé, tudo isso tem um propósito bom de Deus para a minha vida, Deus está permitindo esses acontecimentos, isso visa o meu bem. Você já imaginou você reagir dessa forma? Foi odiado pelos irmãos, jogado dentro de um fosso no deserto, vendido como escravo para o Egito, vítima de uma calúnia, lançado dentro de uma prisão. Em todos os momentos, era como se esse homem dissesse: tudo isso vai cooperar para o meu bem. Deus está permitindo isso para alguma coisa muito boa que Ele vai realizar na minha vida. Deus está me preparando para alguma coisa grandiosa. Você vê, em nenhum momento a gente vê aqui na Bíblia José adotando uma atitude negativa diante das opressões da vida. Ele não diz: deixa comigo, depois eu vou à forra, deixa eles fazerem isso agora, eles são em número de 10, me pegaram, eu sou o mais novo, me jogaram dentro de um fosso, me venderam como escravo, amanhã eu me vingo, depois eu vou dar o troco, na hora certa eu vou acertar as contas com esses meus irmãos malignos. Em nenhum momento você vê isso aqui, em nenhum instante. Então, eu quero fazer algumas perguntas para você nessa noite. Por exemplo, como é que você vê essa questão da soberania de Deus
quando as coisas não andam bem na tua vida? Como é que você vê? Não é quando as coisas andam bem, é quando elas não andam bem. Porque quando tudo anda bem é muito fácil. Aí todo mundo acha que Deus é soberano. Está vendo como Deus está me abençoando? Deus é Deus. Viu? Deus está me dando o melhor dessa terra. Eu quero saber quando as coisas não correm bem. Você tem dificuldade em admitir que há um Deus verdadeiramente soberano? Ou você questiona Deus quando as coisas começam a dar errado? Começa a questionar Deus. Tipo assim, eu não entendo por que Deus está fazendo isso comigo. Já ouviu pessoas que falam isso? Eu não entendo por que Deus está permitindo isso. Eu não falto meus cultos. Eu não estou em pecado. Eu estou fazendo tudo certinho, tudo direitinho com Deus. Por que Deus está permitindo isso? Quantas vezes a gente ouve pessoas questionando Deus? Como é que você faz? Como é que você tem trabalhado com essa coisa da soberania de Deus? Eu digo para você uma coisa. Até o momento de vir a revelação da graça de Deus, eu tive muita dificuldade em lidar com essas coisas, muita mesmo. Quando se deu a minha saída da IURD, eu fui caluniado, eu passei momentos extremamente difíceis com a minha família, eu passei por situação financeira, olha, terrível, e eu ficava indócil. Eu estou falando a verdade para vocês. Eu dizia assim, eu não entendo porque Deus está permitindo que aconteça isso comigo. Eu sou uma pessoa íntegra, eu sempre agi corretamente com Deus, eu não fiz nada de errado, eu não fui desonesto. E como é que Deus está permitindo agora que eu passe dificuldade com a minha família, que eu passe por toda sorte de problemas, enquanto o Edir Macedo, que é desonesto, que é dissimulado, que é falso, está vivendo numa boa? Era esse o meu argumento. Eu brigava com Deus. Só quando veio a revelação do Evangelho da Graça de Deus, foi que eu fui me curar disso. Aí eu passei a crer na soberania de Deus. E eu tenho uma autoridade para pregar sobre isso. Eu tenho uma autoridade para dizer isso para você, sabe? Enquanto você não reconhece que Deus é soberano, enquanto você não reconhece que Deus tem o direito de fazer aquilo que Ele bem quer e entende na tua vida, você jamais vai conseguir ser uma pessoa perdoadora. Jamais. E tem mais uma coisa. Aquilo que nós falamos num dos cultos passados, a amargura vai se tornar uma coisa constante na tua vida. A amargura vai se instalar no teu coração. A amargura vai gerar infelicidade em todos os teus dias. Então aqui José, olha, ele logo absolveu essa crença de que Deus faz tudo para o nosso bem e que Deus não tem que dar satisfações a ninguém, tem mais essa. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe. Por exemplo, abra Isaías capítulo 40. Isaías 40, versículo 12 em diante. Vamos ler do 12 ao 15. Encontraram? Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou Deus conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento?
Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Aí no versículo 17, o profeta continua e diz: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Olha que Deus tremendo é esse aqui. Quem é que deu conselho a Deus? Quem de vocês instruiu Deus? Quem de vocês, mostrou para Deus a maneira correta de fazer as coisas? É isso que ele está perguntando. Ninguém. Vocês não são nada diante de Deus. As nações da terra são consideradas por Deus como um vácuo. Tamanha a grandeza do Todo-Poderoso. Em Romanos, capítulo 11. Romanos 11, versículo 33. Agora diz assim o apóstolo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Deixe-me voltar em Gênesis capítulo 45. Gênesis 45. Versículo 9 em diante. Pronto? Então José continua e diz para os irmãos: apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Apressai-vos, e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Versículo 25. Então, subiram do Egito, vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Eu fico imaginando a emoção de Jacó, porque já haviam se passado 13 anos, mais 2 de seca, ainda tinha mais 5, já haviam se passado 15 anos. Ele tinha certeza que José tinha sido morto por um animal selvagem. Aí 15 anos depois, vem os irmãos e dizem: olha, teu filho vive, ele é governador do Egito. Que emoção Jacó deve ter sentido, né? Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros
que José enviara para levá-lo, reviveu-lhe o espírito. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. Agora, irmãos, toda a família de José, com todos os bens que eles possuíam, eles saem de Canaã e vão em direção ao Egito, onde José era o governador. Vire a página do capítulo 46. Versículo 1 em diante. Partiu, pois, Israel com tudo que possuía, e veio a Beceba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel, Israel é Jacó, né? Em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Beceba, e os filhos de Israel levaram Jacó seu pai, e seus filhinhos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. Agora, olha que coisa interessante. Depois você lê toda essa história, que tem tantos detalhes importantes. Eles chegam no Egito, José concede para eles a melhor terra que tinha no Egito. Faraó disse: olha, tudo que tiver no Egito, do bom e do melhor, pode dar para a tua família. O tempo passou, eles viveram muito bem no Egito, até que chegou o dia de Jacó ir para a glória. Chegou o dia de Jacó morrer. Jacó morre, José vai junto com toda a família sepultar o pai em Canaã, como era o desejo dele. O pai morreu, disse: olha, quando eu morrer eu quero ser sepultado lá em Canaã. Perfeitamente. Ele vai, satisfaz a vontade do pai. Só que, depois do sepultamento do pai, os irmãos de José começam a ficar com receio muito grande de que agora era a hora de José se vingar dele. Sabe por quê? Porque naquele tempo, na cultura daquela época, na cultura dos hebreus, quando alguém da família queria fazer o mal a outro, um irmão queria fazer o mal a outro irmão, por exemplo, ele esperava primeiro o pai morrer. Quando o pai morria, ele se achava no direito de agora executar vingança. Por isso eles ficavam receosos. Olha aqui no capítulo 50. Capítulo 50, versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que todos lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José. Deixa eu molhar minha garganta. Dá para dar um pouquinho mais de som para mim, Eric? Oi? Ok. Versículo 17, né? Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos
e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos. Jesus. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Minha gargantinha. Estava tão bem de manhã. Calma. O que eu acho impressionante aqui é o poder que a culpa tem. Por quê? José já havia abraçado seus irmãos, José já havia chorado com eles, já havia dito claramente para eles não se culparem pelo que eles fizeram. José disse: não se culpem, eu entendo que tudo que aconteceu foi segundo a vontade de Deus. Só que mesmo assim, eles agora estão cheios de medo. O pai morreu, certamente que agora José vai se vingar do grande mal que nós lhe fizemos. Você vê que coisa impressionante? Apesar de tudo que José fez, apesar de tudo que José falou, eles ainda estavam desconfiando do irmão, totalmente inseguros. Sabe o que é que eu acho aqui? Que esses irmãos de José, se eles tivessem ficado no lugar de José, e fosse José que tivesse feito o mal a eles, eles agiriam assim. Que normalmente é assim, né? Por isso que eles estavam inseguros aqui, ó. José se abraça, José chora com eles. Por que José chorou? Você tem ideia? O que será que ele chorou aqui, hein? Eu imagino que José chorou nessa hora aqui pela tristeza de ver que os seus irmãos não estavam vendo o homem espiritual que ele era, que não estavam enxergando, né, que ele era uma nova criatura, que ele era um homem que não guardava mágoas no coração, que ele não tinha nenhum sentimento de vingança contra eles. Eu creio que José chorou por perceber que eles não enxergavam que no coração de José só havia lugar para o perdão, nunca para a vingança. Então tudo isso aqui mostra que José, ele se recusou terminantemente a ser uma pessoa vingativa. E com essa atitude, ele impede que o seu passado viesse influenciar o seu futuro. O passado dele não influenciou o presente, o futuro. Em lugar de se vingar, ele paga o mal com o bem. Bom, só que agora, mais uma vez, José faz uma declaração forte, profunda, mostrando para todos nós que nós podemos viver e que nós devemos viver à sombra dessa verdade absoluta de que Deus é soberano. Amém? Qual é a declaração que ele faz? Versículo 19. José disse assim: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Preste atenção nisso. Meus irmãos, peraí, por que tanto medo? Vocês estão pensando que eu vou me vingar de você? Por acaso eu estou no lugar de Deus? Olha, quando você se vinga de alguém, você está assumindo o lugar de Deus. O que é que o Senhor Deus diz? Não vos vingueis, a mim pertence a vingança.
Quando você vai à forra contra alguém, é como se você dissesse para Deus: olha, Senhor, eu não vou deixar nas tuas mãos, eu mesmo vou tomar providência. Pode ser que o Senhor não faça a coisa como eu gostaria que fosse feito, então eu mesmo vou fazer. Quanta arrogância, quanta prepotência, quanto orgulho está dentro do coração de uma pessoa que pensa dessa maneira. Não, eu já cansei de esperar Deus fazer, agora eu mesmo vou agir. Não, de repente Deus está esperando que eu mesmo faça. Está tomando o lugar de Deus. Que direito nós temos de achar que Deus não vai fazer a coisa da melhor maneira possível? Que nós sabemos mais do que Deus? Não temos direito nenhum. Deus não deixa passar em branco nada. Deus sabe o que fazer, Deus sabe a hora de fazer, e Deus sabe como fazer sem precisar da nossa interferência. Diga graças a Deus. Mas quando nós assumimos essa atitude de vingança, olha, nós estamos assumindo o lugar de Deus e estamos dizendo para Deus: o Senhor não sabe o que fazer, eu sei. Eu sei o que é que eu vou fazer. Viu? Um dia desse, eu conversei com um irmão meu. Tem problema, os dois irmãos, briga por causa de grana, por causa de dinheiro. Os caras têm um patrimônio que vale 9 milhões de dólares. E não se acertam por nada nesse mundo. Porque um quer ser mais esperto do que o outro, um se acha com mais direito do que o outro. Eram sócios. Acabaram brigando a ponto de um atirar no outro, só que não pegou. Só que um saiu do projeto, da empresa lá, e o outro ficou, tomou conta de tudo. Aí esse que saiu, estava indo bem, estão brigando na justiça, mas de repente a coisa virou para o lado dele. Aí ele disse: puxa vida, eu numa situação dessa, tendo tudo aquilo lá, e ele não quer entrar num acordo comigo. E eu disse para ele assim, eu digo: olha, entregue na mão de Deus. Enquanto você ficar preocupado, enquanto você ficar com esse espírito de vingança, olha, Deus não pode agir na vida de vocês. Ah, não, eu já esperei demais, Deus não fez, eu vou acabar matando ele. Eu digo: bom, se você quer tomar o lugar de Deus, tome, e depois aguente as consequências. Quantas vezes a gente vê isso, irmãos? Quantas vezes nós percebemos isso? Então, José reconheceu aqui que eles fizeram o mal contra ele, mas ele disse o quê? Deus o tornou em bem. Fiquem tranquilos, eu não vou me vingar de vocês, eu não tenho esse sentimento mesquinho, diabólico no meu coração. Então eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, se você acredita na soberania de Deus, está aqui uma declaração de uma pessoa que acredita. Está aqui, ó. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem, para beneficiar vocês mesmos. Só uma pessoa que crê na soberania de Deus fala dessa maneira. Para não deixar dúvidas, aqui no versículo 21, olha o que diz. José habitou na casa do Egito, José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. E durante todo esse período... desculpa, eu li o versículo errado, não foi? Eu falei versículo 21. Antes de ler o 22. Eu pulei na frente. Não temais, versículo 21. Pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Olha, para não deixar dúvida, não tenham medo, fiquem tranquilos. Eu vou sustentar vocês, eu vou sustentar os filhos de vocês, os netos de vocês. E se vocês ainda têm dúvida quanto ao meu caráter, se vocês ainda duvidam do meu perdão, eu agora vou dar uma prova definitiva que eu amo vocês. Daqui para frente, de hoje por diante,
Enquanto vida eu tiver, eu vou sustentar vocês e todos a descendência de vocês. Que maravilha! Está aqui, irmão. Então José era uma pessoa que não guardava mágoas, que nunca permitiu que brotasse no seu coração nenhuma raiz de amargura. Por isso que esse homem nunca foi amargurado. Esse homem nunca blasfemou contra Deus. Esse homem nunca murmurou contra Deus. Alguém já disse que mágoas guardadas em dose homeopática, com o tempo vai virando amargura. Pense nisso. Você se ressente com alguém hoje, se magoa com outro amanhã, se ofende com alguém depois da manhã, e aquilo vai ficando guardado, vai guardando rancor no teu coração. De repente, sem você saber porquê, você está uma pessoa cheia de amargura, uma pessoa de mal com a vida. E o que é mais grave, que eu falei aqui no dos cultos passado, você começa a contaminar todas as pessoas que estão à tua volta. A amargura, ela é uma doença espiritual contagiosa. Se você começar a conviver com uma pessoa amargurada, você vai ficar tão amargurado quanto ela. Transmite. Aqui, ó. Outra coisa. Normalmente, as pessoas amarguradas são aquelas pessoas que não conseguem perdoar, que não conseguem reconhecer que Deus é soberano. Via de regra, são pessoas que defendem o livre-arbítrio. Às vezes até dizem que crê na soberania de Deus, mas na prática, elas não creem. Não acreditam num Deus soberano, ela crê num Deus impotente, ela acha que ela é que tem que dar as cartas, que a coisa não aconteceu dessa maneira porque ela não fez aquilo. Se eu tivesse agido de outra maneira, as coisas teriam sido diferentes. E é você que dá as cartas? Você lembra que eu falei hoje de manhã? O meu sonho era me formar em medicina. E eu tinha tudo para fazer uma excelente faculdade. Eu tinha tudo para conseguir isso sem muita dificuldade, porque eu era muito estudioso. Eu era um aluno nota 1000. Eu me preparava, eu amava estudar. Puxa vida, mas aconteceram as coisas, né? Problemas de família, fomos para o Rio de Janeiro, fomos para São Paulo, sabe? Papai abandonou a casa, as dificuldades vieram, passamos fome. Eu não pude mais continuar os meus estudos. Você acha que hoje eu vou abrir a boca e vou dizer, se papai não tivesse saído de casa, eu teria me formado em médico? Não. Se Deus quisesse que eu me formasse em médico, eu teria me formado com pai ou sem pai. Eu não me formei em médico porque não foi da vontade de Deus. Nunca foi da vontade de Deus. Era a minha vontade. O que é que diz Provérbios? O homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Do Senhor. Então hoje eu tenho essa convicção, sabe? Então se você vive amargurado, se você reclama do passado, se você acha que o que você está vivendo hoje é consequência de alguma coisa que você deixou de fazer ontem, olha, desculpe, mas você nunca enxergou que Deus está controlando todos os eventos desse mundo. Você nunca enxergou que Deus está controlando a tua vida. Você não crê que Deus está no controle de tudo. Aí fica difícil, extremamente difícil. Você nunca vai ter paz, você nunca vai entrar no descanso de Deus, porque, irmãos, se não tem um Deus soberano controlando os eventos do mundo, se não tem um Deus soberano controlando tudo que acontece na minha vida, como é que eu vou poder entender que Deus está fazendo com que todas as coisas aconteçam para o meu bem? Impossível. Absolutamente impossível. Amém? Olha,
Eu digo para você que a chave para você ter prosperidade é o perdão. Agora presta atenção. Quando eu falo de prosperidade, eu não estou me referindo a ter casa, mansão com piscina. Eu não estou me referindo a dinheiro. Eu não estou me referindo a você ter automóvel do ano. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Biblicamente falando, prosperidade significa você ser uma pessoa bem-sucedida. Por exemplo, nos estudos. Você está estudando hoje? Está tirando boas notas? Está passando de ano? Você é uma pessoa próspera nos estudos. É você ser bem-sucedido na tua profissão. Você é um pedreiro, mas você é um bom profissional. Você trabalha bem, as pessoas te requisitam, as pessoas reconhecem que você é um cara capacitado. Não falta trabalho para você, você está sendo uma pessoa próspera. O teu casamento está indo bem, você tem prosperidade. Está criando bem os teus filhos, você tem prosperidade. Está vivendo uma vida espiritual, de uma comunhão perfeita com Deus, você tem prosperidade. Então prosperidade é isso. E mais uma vez eu digo para você, durante muitos anos da minha vida, olha, eu não fui um homem perdoador. Eu nutri muito ódio contra o Edir Macedo, mas eu tinha um ódio mortal contra ele. Eu tinha um desejo de vingança que às 24 horas do dia tomava conta da minha mente e do meu coração. Sabe por quê? Porque eu passei quase 15 anos na seita universal. Se tem alguém que foi honesto lá dentro, esse alguém fui eu. De uma honestidade, de uma fidelidade. Eu não medi esforço, eu não medi sacrifício, mas na hora que Deus me tira de lá, eles com medo que as pessoas me acompanhassem, o que nunca foi minha intenção, mas eles tinham esse medo. O que é que eles fizeram? Eles me difamaram, me chamaram de ladrão, para que as pessoas começassem a nutrir um ódio contra mim. Aí a partir daí, meu irmão, eu não pensava noutra coisa. Eu ficava bolando como é que eu ia me vingar. Eu disse, quem sabe eu vou ao Rio, entro lá na sede, no dia que ele estiver fazendo a reunião dele lá, eu levo um revólver escondido, vou devagarinho. Eu ficava planejando isso. Eu dou uma carreira, subo no altar e atiro nele. Pá, 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 pá. E eu dizia isso para todo mundo. Meu pai dizia, não faça, deixa eu fazer, eu já sou velho. Não tem problema eu ir para a penitenciária, você é novo. Eu disse, não, essa briga não é sua, essa briga é minha. Eu não tinha paz na minha vida. Não tinha paz. Eu só fui ter paz no meu coração um dia que eu fui a São Paulo. Fui resolver algumas coisas em São Paulo. E aí encontrei com uma pessoa que eu já conhecia há muitos anos de lá. E ele disse assim, você não aceitaria encontrar com ele para ele pedir perdão a você? No primeiro momento eu resisti. Eu digo, mas ele não vai fazer isso. Vai sim. Ele pede perdão a você. Você topa? Eu digo, quando? Ele disse, hoje. E marcou um encontro. E na parte da tarde nós nos encontramos. E o cara veio, chorou no meu ombro, pediu perdão. Carlos, me perdoe o que eu fiz. Eu não devia ter feito isso com você. E eu perdoei. Só que não demorou 10 minutos, eu percebi que aquele pedido de perdão dele era só da boca para fora. Mas mesmo assim, o meu perdão foi do coração para fora. Eu perdoei de verdade. Por que eu digo que o pedido de perdão dele foi da boca para fora? Porque na mesma hora ele disse assim, estou perdoado? Tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos agora para a Record gravar um programa. Já queria aparecer com eu do lado dele para dizer, tá vendo?
como eles fazem sempre, né? Olha, nós vamos fazer uma coisa. Nós vamos marcar em cada estado do Nordeste uma grande concentração nos maiores estádios de futebol, e eu vou com você e vou dizer, eu errei contra ele. Depois daquele encontro, sabe quantas vezes ele contactou comigo? Nenhuma. Só queria arranjar um jeito de eu voltar, né? Olha, você não quer ir liderar um estado, um país? Se você quiser, escolha o país que você desejar. Você passa lá um ano, depois de um ano você volta. O povo tem memória curta. Então eu percebi que o pedido de perdão dele era da boca para fora. Mas eu o perdoei de verdade. Enquanto eu não o perdoei, eu não tive paz no meu coração. Eu vivia, irmãos, as 24 horas do dia, atormentado com esse desejo de vingança. Mas na hora que eu perdoei, mudou tudo. Foi como se tirasse dos meus ombros uma tonelada de ferro que tivesse aqui sobre as minhas cabeças. E é por isso que hoje eu sou um pastor de verdade e posso pregar essa palavra, o Evangelho da graça de Deus. Por isso que eu hoje prego essa palavra. Deus me fez um pastor, Deus me revelou a sua graça. José, esse personagem aqui, que nos acompanhou durante todos esses cultos, durante 11 cultos, também foi um homem assim, um homem perdoador. E hoje, mais do que nunca, eu entendo e eu creio que tudo que aconteceu na minha vida, em todos esses anos, até o dia de hoje, e tudo que vai acontecer amanhã e até o último dia de vida nesse corpo de carne, é pela vontade soberana de Deus. Deus está no controle de tudo. Fala para o teu irmão aí, Deus está no controle da tua vida. Diga para o teu irmão, nada acontece na tua vida, nem de bom, nem de ruim, sem que seja com a permissão de Deus. Diga mais, não murmure, não reclame, não blasfeme, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação. Ele é o soberano, Ele é o todo-poderoso, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei de reis. Aleluia, glória ao teu nome, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.